Como é que tá, querida? Eu quero saber quais são hoje as pautas mais importantes das mulheres indígenas brasileiras. As mulheres indígenas, elas têm relatado para a ONU Mulheres e para o Sistema das Nações Unidas em geral, a urgência de garantia dos seus direitos humanos. Isso inclui a defesa de suas terras, aos seus territórios, direito à educação, direito à saúde, participação política. Nós temos acompanhado na ONU Mulheres o projeto Vozes das Mulheres Indígenas, né? Então, foram feitas, né, na verdade, uma série de entrevistas, né, um mapeamento nacional por multiplicadoras indígenas que relataram e constituíram uma pauta nacional. Essa pauta nacional de mulheres indígenas é uma pauta para o Brasil. Ela é uma pauta para todas aquelas pessoas e entidades que precisam responder para a garantia dos direitos humanos dos povos indígenas no Brasil. Fábio, conta pra gente como é que a gente pode melhorar para levantar dados, fazer a sua divulgação e que esses dados estejam relacionados aos direitos das populações indígenas e quilombolas. Isso pode fazer avançar as políticas públicas? Então, Isabel, acho que existem vários caminhos, né? Acho que o primeiro caminho é cobrar do Estado que ele sistematize os dados sobre essas populações. Nós sabemos que essas populações também têm uma cultura oral muito forte, né? E que muitas vezes não é sistematizada as informações sobre essas populações. Por um lado, eu acho que existe todo um processo de tanto de organização, de como essa população historicamente se formou, né? Como é a relação delas com o território, a relação do território com outros territórios, né? Porque a gente sabe que os espaços ligados às populações tradicionais no Brasil, né, também tem relação muito grande com o conflito nos espaços territoriais onde estão, né? Então acho que tem esse processo de sistematizar muitos entres, né? Eu acho que também tem muita informação de ataque a essas populações. Eu acho que na minha área, por exemplo, que sou de análise de dados de redes sociais, é preciso sempre ter um cuidado em monitorar esses dados, né? Porque são populações que continuamente, tanto a gente tem dados legislativos, né, tramitações de projetos de lei que muitas vezes aviltam direitos dessas populações, quanto também ataques, trollagens, enfim, que buscam, de certa maneira, detratar, né, essas populações. Eu acho que a gente tem muitos campos diferentes, mas que, de certa maneira, há uma confluência quando a gente pensa numa política de dados para essas populações. Paula, qual é o papel das organizações que trabalham pela transparência e acesso à informação no cenário de 2018? Olha, Fábio, transparência e acesso à informação são a base da democracia. A gente precisa de informações disponíveis para todo o público para que eles possam decidir em quem eles vão votar, como eles vão votar. A gente tem que garantir ano que vem transparência em relação às campanhas, transparência em relação ao processo decisório dentro dos partidos. A gente tem que deixar muito claro qual é o histórico dos políticos que estão aí tentando se reeleger. E além disso, as organizações como a nossa têm que garantir que as pessoas que tentam passar informações, que tentam gerar maior transparência, que elas possam fazer isso com toda a segurança e com toda a liberdade. Flávia, e como é que a grande mídia pode ajudar a pressionar governos e empresas por maior transparência? Oi, Paula. Bem, grande imprensa tem um papel importante nesse debate, na condução dos temas. Eu destacaria dois pontos. O primeiro ponto é o fato de que o que a gente chama de grande imprensa, ela tem um interesse e uma adesão às causas progressistas no que diz respeito às agendas de direitos, de comportamento. Isso ajuda muito a melhorar a qualidade do debate na sociedade brasileira como um todo. Do ponto de vista de pressionar instituições de governo, empresas por mais transparência, a gente tem legislação, né? A Lei de Acesso à Informação. Então é fundamental que as pautas sejam provocativas no sentido de obrigar a liberação desses dados até que isso se normatize. Então, usar o acesso à lei à informação e usar esses pontos mais progressistas da agenda para fazer pressão, seja sobre o setor privado, seja sobre governos, no interesse sempre da sociedade ou da construção de igualdade nessa sociedade brasileira ainda tão desigual. Oi, Jaqueline, me diz uma coisa, por que é importante as pessoas estarem bem informadas sobre o debate de identidade de gênero? Porque é uma temática que não é alienígena, tem tudo a ver com o dia a dia, com a vida de cada uma, de cada um. É uma questão de formação, mais do que só de informação. É uma questão que tem a ver com o fato de nos identificarmos ou não como homens ou como mulheres, e como isso afeta a nossa vida.
não só para as pessoas trans, que evidentemente sofrem mais em função da transfobia, do sexismo da sociedade, mas também para as pessoas cisgêneras, né, para as pessoas cis que não são trans, que se enquadram em determinados estereótipos do que significa ser homem ou mulher e do que significa vivenciar a sua identidade, e não se reconhecem como pessoas que têm identidade de gênero. Isso é muito comum quando a gente pensa em quaisquer outros grupos sociais que tem alguma relação entre um grupo privilegiado e um grupo oprimido. O grupo privilegiado não vê que tem gênero, que tem raça, que tem identidade de gênero, né? Geralmente homens brancos, cis, não reconhecem que tem gênero, né? Que tem cor, raça, que tem identidade de gênero. E geralmente se coloca que só a mulher negra, trans é que tem gênero, raça e identidade de gênero. Então é importante pautar essa questão, tanto para um reconhecimento da vida e dos direitos das pessoas trans, mas principalmente para que as pessoas cis reconheçam seus privilégios e participem da luta contra a transfobia, também que revejam a sua vida e consigam avaliar até que ponto se guiam por questões que são realmente da sua identidade ou são apenas padrões repetidos inconscientemente.